Saudações. Tem um convite maravilhoso para você. Neste final de semana, venha dialogar comigo a respeito do direito ambiental com o Dr. Werner Bauer, aquela polêmica da Petrobras na exploração petrolífera na região do Amapá, e também com a doutora Ivane Rodrigues, para aprendermos um pouco mais sobre execução penal. Saudações, estamos em definitivo agora com meu grande amigo Werner Bauer, advogado, ambientalista e o que mais? Licitação. Empresarial, processual, nós vamos aí seguindo a carreira, né, Ted? Felicidade ter você aqui, meu irmão. Eu digo, é totalmente recíproco, um grande amigo aí de querelas jurídicas do passado, grandes entraves que nós já travamos com os tribunais superiores, não é, Ted? Então, Supremo Tribunal Federal que o diga. Bastante. Eu queria mandar, Bruno, eu vou fugir o protocolo. Esse abraço de hoje vai para o nosso querido ministro Dias Toffoli, né? Que a gente discutia várias ações constitucionais com o ministro Dias Toffoli. Bastante. Tínhamos brigas homéricas com ele, Muitas discutindo teses, questões físicas, inclusive. Muitas teses contra o ministro Dias. Werner Bauer, meu amigo, eu te chamei para a gente discutir uma temática fundamental. Eu quero que tu explique para o telespectador, que tu esclareça. Nós estamos aqui na TV Bandeirantes, para todo o Maranhão e também para o mundo inteiro, através do canal do YouTube, programa Saudações. Então, o objetivo é falar de uma temática Brasil. Essa discussão de hoje não é uma discussão regional, é uma discussão nacional, que tem impactos econômicos, ambientais e etc. Eu quero te ouvir exatamente porque tu tens a especialidade há muitos anos do direito ambiental, tu és um cara que tem a especialidade do direito empresarial, então tu conhece os dois mundos, os contrapontos, porque a discussão agora é aquela questão lá da polêmica que está acontecendo com relação da exploração da Petrobras ali naquela região norte. Fala pra gente, começa dando aquela introdução geral do que se trata a temática. Perfeito. Primeiramente, vou te dar saudações por colocar o teu espaço, Ted, para uma discussão que é nacional, a nível de Brasil. Então, eu penso que realmente é colocar o Maranhão dentro dessa discussão, que ela é bastante atual, nível nacional, e nós vamos falar que o Maranhão também tem um interesse direto nisso e nós vamos esclarecer ao longo da questão. Pois bem, falando desse caso IBAMA versus Petrobras, o que nós podemos dizer a respeito é que se trata do chamado novo pré-sal amazônico, que na verdade não é na floresta, não é na região continental. Para desmistificar a primeira ideia, né? Porque a galera já está dizendo, não, está dentro da tribo indígena. Dentro Os lá caras da já tribo, dentro da Amazônia. Não, tem não nada é a na ver. região continental, não é nada a ver. O epicentro da perfuração, ela fica a 180 quilômetros de Oiapoque, no estado do Amapá, na região do mar continental, mar equatorial. Sim. Então, é como se nós pegássemos, Ted, eu até fiz uma simulação, de São Luís, o compasso de São Luís a São Mateus. E olha que o Maranhão é extenso, é um Brasil, o Maranhão é grande, então extenso. essa distância é imensa. Se a gente tiver, isso porque nós estamos falando do Maranhão, mas se a gente estivesse falando ali, por exemplo, na região sul, era praticamente 2 estados. Eu estava falando quase de Florianópolis para Porto Alegre. Quase uma É um negócio assim. É uma distância grande. Uma distância grande. Vamos pensar nesse reflexo, Werner, porque essa discussão ela é absolutamente nacional. Quando a gente traz esse exemplo aqui, o cara está dizendo, não, parece pequeno, mas não é pequeno, é uma distância muito grande. É uma distância muito considerável. E um segundo detalhe, a foz do Amazonas, que é onde o parecer do IBAMA ele foca, fica a 500 quilômetros do epicentro da perfuração. Então, para nós situarmos melhor, é como se pegássemos o compasso de Oiapoque, que é a cidade mais equatorial do Brasil, puxa 180 quilômetros para cima, e a discussão que o IBAMA coloca é como se você baixasse o raio para 500 quilômetros, que é a foz do rio Amazonas. E aí, Ted, é lá onde eles colocam, segundo o parecer do IBAMA, é que eles falam sobre possíveis afetações ou danos em região de pesca, região de manguezal. Eles falam que os estudos da Petrobras não são suficientemente esclarecedores, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de esclarecedor, em relação à pesquisa da área sedimentar, avaliação da área sedimentar de perfuração, fala a respeito do refúgio de espécies migratórias,
Os impactos ambientais, enfim. Os socioeconômicos, enfim, todos eles. Então, basicamente, o parecer do IBAMA fala que os estudos não são suficientes para tirar as dúvidas a respeito da questão. E uma outra questão também que ela é bem discutida é a base da Petrobras para atendimento de urgências e possíveis catástrofes, alguma coisa assim, que fica em Belém, a 580 quilômetros do epicentro. Bem próximo, de uma certa forma. Relativamente próximo, né? Relativamente próximo, considerando essas distâncias, mas o IBAMA, ele discorda. Então, ainda assim acha que está longe, que está distante. Mas assim, vamos lá. Antes da gente entrar nas questões mais técnicas, eu quero te ouvir de uma certa forma politicamente. Tu acha que o que está por trás disso, esse interesse, assim, vamos lá, é importante a preservação ambiental? É importante a preservação. Claro, a gente sabe que é importante a preservação ambiental, mas efetivamente tu tens um... Vamos lá, aqui do lado já existe uma exploração nessa bacia. Aqui países... Isso, países Guiana, já estão a mesma bacia. Então, assim, tem petróleo lá. Tem petróleo lá. Então, a discussão Venezuela. Não é, pô, a galera vai furar um troço lá, vai criar uma dificuldade, nem se sabe se tem petróleo. Já tem petróleo lá. Então, isso é fato. É só explorar. Ah, esse é um detalhe. Boa pergunta. Porque eu me lembro dessa discussão, levantou-se essa discussão, mas vai fazer um investimento, às vezes nem há tanto petróleo assim e tal, e Boa etc. pergunta. Esse parecer, Ted, ele também leva em consideração essa possível área de exploração, mas a fase que nós estamos inicialmente é de pesquisa, deixar isso bem claro para a tua audiência, é uma fase de pesquisa. O que a Petrobras ela procura naquela bacia é pesquisar. Então, o que a Petrobras alega é que se trata de uma perfuração inicial de pesquisa, não haverá impactos de infraestrutura pesada, impactos de exploração. E retomando a tua pergunta, que também é muito colocado isso geopoliticamente, é se apenas a Petrobras vai fazer essa pesquisa, é tudo virgem? Não. Outros países, inclusive a própria Guiana, que fica a 80 quilômetros da área de pesquisa da Petrobras, já explora, e as outras Guianas também. Na mesma bacia. Na mesma bacia equatorial. E a Venezuela, que também é considerada uma potência petrolífera, também faz explorações. Então, geopoliticamente, esses países já aplicam desenvolvimento a partir da perfuração. E detalhe, todos eles são signatários do Acordo de Paris, que o Brasil também é, acordo esse para transição energética, fontes limpas e tudo, mas vemos e convenhamos, temos aí França e Inglaterra, que são signatários e estão lá perfurando. Cada um com as suas medidas de compensação ambiental, com suas medidas de reparação, seus cuidados. E o Brasil também, acredito eu, tanto a nível de Petrobras, que domina essa tecnologia, sim, quanto a nível dos órgãos de fiscalização, como o próprio IBAMA, tem campo para se chegar a um devido caminho do desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Por que estão chamando essa região de Novo Pré-Sal? Por que esse nome? Porque o pré-sal, a gente tem uma memória afetiva com esse nome, pré-sal, como se fosse assim, uma grande riqueza nacional, se descobriu, né, um novo panorama econômico através do petróleo. Vamos lembrar que existe essa discussão de que, beleza, energia limpa, acho muito bonitinho isso aí, eu acho muito bonitinho. Mas ainda neste 2023, o que move o mundo é o petróleo. Sim. Não adianta a gente vir com discussões lindas, belíssimas, mas o que move o mundo, os grandes países econômicos trabalham com uma exploração. Eu tenho esses estudos, Werner, que os grandes países, Estados Unidos, China, as grandes potências, elas, na verdade, consomem 7 vezes, proporcionalmente, per capita, mais petróleo do que o Brasil. E assim, países que às vezes nem produzem tanto petróleo, nem são independentes, mas produzem. Então, assim, industrializar, desenvolver, está ligado diretamente com o petróleo. Perfeito. Então, a gente pode até pensar que daqui a 100 anos, e eu nem acho que vai ser menos do que isso, a gente vai começar a mudar esse tipo de energia. Mas vamos lá. Então, eu quero te ouvir a respeito desse novo... O que é falar que isso é um novo pré-sal? Porque, assim, simbologicamente, tem um impacto muito grande para nós. Fica à vontade. Falar em novo pré-sal amazônico significa dizer o seguinte: o Brasil ele vem recentemente fazendo essas descobertas em toda a nossa bacia oceânica, a exemplo do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora essa bacia, que o Brasil é riquíssimo, impressionante como as fontes naturais brasileiras, elas são a cada momento mais surpreendentes. Por isso que não quebra, meu irmão. A cada momento mais surpreendentes. E essa do pré-sal amazônico... O Bruno vai cortar essa daí. Ela, na verdade, Ted, já é uma discussão que tem alguns anos, vários licenciamentos, a Petrobras ela já
já faz requerimento nessa região. Porém, essa discussão ela ficou mais midiática, ela ficou mais com a sociedade mais interessada por conta do possível impacto econômico, que haverá. Eu vou dar um grande exemplo. A Petrobras ela já anunciou que pode investir, caso a pesquisa, vamos lembrar isso, estamos falando de pesquisa, não efetivamente exploração, mas caso a pesquisa ela repercuta em possibilidade de exploração, comercialização. Já sobe ações, já sobe tudo, Você tem subida de ações e você tem uma previsão de 2,5 a 3 bilhões de investimento na região, números que a Petrobras divulga, para a exploração de 5 a 7,5 milhões de barris de petróleo. Sim. Isso, para dar uma noção para o telespectador, é a metade da nossa maior exploração, que é a do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é de 14 milhões de barris. Então, nós vamos atingir praticamente a metade da exploração de lá só com esse novo pré-sal, caso a pesquisa ela se revele favorável. Eu quero te ouvir ainda mais sobre ganho. Tu estava falando ainda há pouco um tema que é de fundamental importância. Eu quero fazer uma reflexão política rapidinho, fazer um retrocesso. Eu me lembro que quando começou essa discussão lá, alguns senadores daquela região, senadores que têm um ideólogo muito mais esquerdista nesse sentido, eram absolutamente contra essa exploração. Certo. E agora, da água para o vinho, esses mesmos senadores mudaram. Aí eu posso trazer um exemplo, nosso querido e saudoso senador Randolph. Randolph, que é do Estado. Randolph, que é do Estado, agora ele é o maior defensor da exploração. Eu não estou contra o Randolph, não. Nesse ponto a gente concorda. Eu acho que deve explorar mesmo. Agora eu quero te ouvir sobre o impacto econômico, e nesse caso favorável, né? O impacto econômico não só para o Brasil, mas para a região, para o Estado. Sim. Vamos lá, fala um pouco disso para a gente. Vamos começar pela tua deixa, então, o senador Randolph, politicamente falando. A ala que ele representava, obviamente, a ala ambientalista, inclusive muitos dos setores são mais radicais. E o próprio Randolph... Ele era ambientalista? Não sabia que ele era... Ele era da Rede, ele Sim, começou verdade. no PSOL, depois fez a mudança para a Rede. Aham. E agora se desfiliou da Rede. Por causa dessa discussão, imagina. Por causa dessa discussão com a Marina. E ele coloca os pontos dele. Qual é? O Randolph, ele alega, e eu dou até uma certa razão a ele, que não se trata de uma questão especificamente técnica ou tecnicista, a ponto do IBAMA ter que resolver, mas sim de uma discussão nacional. Perfeito. Segundo o próprio Randolph, trata-se de soberania energética. É uma discussão que tem que ser tomada a nível nacional. Afinal de contas, representa a nossa independência energética, faz com que nós não tenhamos despesa pública para a importação de petróleo e nem tenhamos que fazer a presença de figuras externas para que nós tenhamos mais dependência das cadeias externas. Perfeito. Então, o senador Randolph ele pauta isso, que é uma questão de soberania energética. Soberania energética, e eu também sou bem sensível a essa pontuação dele. E, para além disso, também se fala o próprio Randolph, lembra do Ted, agora eu até me esqueci o nome dele, não vai me perdoar, vai fazer esse corte. Mas um outro ministro também, que foi durante muitos anos do PT, eu vou lembrar aqui o nome dele, depois eu te digo, e ele também trata justamente disso, que também se trata de um desenvolvimento regional. Nós temos um impacto direto aí, caso as pesquisas se concluam, de 2,5 a 3 bilhões, vamos falar sobre isso. Sim. E, além disso, os impactos diretos e indiretos, porque você gera novas cadeias econômicas. Você gera a cadeia direta, que é a própria criação de uma base de exploração, se for necessário. Tem um desenvolvimento daquele estado tamanho. Que é o terceiro mais pobre do país. Hoje o Amapá ele é o terceiro mais pobre do país. A região onde se promete o possível desenvolvimento, você pode pegar como exemplo Macaé. Macaé, aquela região de Macaé, no Rio de Janeiro, quando chegou toda a parte de desenvolvimento petrolífero, ali você teve um aumento do desenvolvimento. Um boom, no Amapá, tudo, um boom. Econômico. Um boom. E no Amapá a mesma coisa. O Randolph, ele olha... A discussão dele a nível regional é essa, de que representa Ele está impactos. pensando muito no Estado dele, de fato, né? Economicamente, ele tem que fazer isso, ele é o senador do Estado, ele tem que representar, eu acho que ele está certo nesse ponto. E segundo, te lembrando que a nível nacional ele tem um ponto interessante, que é a soberania energética. Perfeito. E aí tu me perguntaria, por que a Marina seria contra? A Marina, eu vejo que ela se pontuou contra aí de início, mas ela foi vendo a gravidade da discussão, ela hoje está mais cautelosa. Ela está, nesse sentido, eu hoje, não tenho acompanhado isso. Eu percebo que os discursos dela vêm no sentido de mais cautela. Hoje suavizando a discussão. Será, agora eu te pergunto, agora tu fizeste uma colocação, tu disseste que tu acha que ela começou a perceber
o impacto talvez econômico ou ambiental, ou a minoração do impacto ambiental, e começou a minorar o seu próprio discurso. Mas tu acha que por uma decisão política, Sim. ou uma decisão de rever o seu próprio conceito sobre aquilo? Eu acredito que ela vem recebendo quase que um isolamento político nessa discussão, Ted. Porque o presidente Lula se manifestou favoravelmente, inclusive ele deu um discurso numa reunião internacional falando que a Amazônia ela tem que ser preservada, ela é uma simbologia da bandeira brasileira de sustentabilidade, mas também não pode ser visto como um santuário intocável ao desenvolvimento. A coisa tem que ser vista no caminho da sustentabilidade, no caminho das ferramentas que nós temos a respeito de desenvolvimento sustentável, mas desenvolver. E a própria Marina, ela tinha um discurso mais ambiental radical nesse sentido, e veio ponderando mais, inclusive ela se pronunciou a respeito de uma discussão sobre o parecer do IBAMA, dizendo que no início tinha que ser acatado, mas agora nós temos que observar com mais dimensões essa discussão, temos que ver sim do ponto de vista da soberania energética, e ela coloca que o Brasil também tem que se preocupar com outras fontes energéticas, não somente essa, então ela coloca esse ponto. Mas eu te pergunto, e qual seria o impacto para o Maranhão? Perfeito. Vamos pensar em Maranhão. Por que o Maranhão tem um interesse direto nessa discussão? Porque foi descoberta a bacia petrolífera equatorial do Amapá ao Rio Grande do Norte. A Petrobras descobriu fontes que vão do Amapá, que é essa primeira discussão, e pega a bacia Pará-Maranhão, a bacia Barreirinhas, duas, a bacia Ceará e a bacia Potiguar. Só o Maranhão tem 2 bacias. Que é Barreirinhas e... Pará-Maranhão, no limite do Pará com o Maranhão, e a bacia de Barreirinhas. Que é a litoral e aquela parte mais amazônica ali. Perfeitamente. E aquele caso do Amapá, ele é precedente para as pesquisas em todas as outras bacias. E a gente tem ali no meio do Maranhão, no centro do Maranhão, a questão da exploração do gás, Já muito temos forte. do gás. O Maranhão é incrível. O Maranhão é incrível, muito ouro também, numa determinada região aqui no Maranhão, no centro do Maranhão. Os minérios da Vale e da Alumar. Os minérios da Vale e tal. Então, assim, de fato, eu sempre digo, o Maranhão, ele é um Brasil para o mundo. Ele é um Brasil pro Brasil. Ele para o Brasil é um Brasil para o mundo, assim. Tem uma proporção muito interessante. É um estado muito grande, que tem tudo em abundância, entendeu? Bases riquíssimas e variadas. Economicamente a gente precisa pensar nisso. Meu querido, foi um prazer, uma satisfação. Já está feito o convite aqui, eu vou procurar aquelas ações que nós fizemos lá no Supremo para discutir questões com o nosso saudoso Dias Toffoli. Esse bloco é para você, meu querido Dias Toffoli. Vamos fazer o corte e mandar para o Dias Toffoli, para a gente rediscutir aquela matéria, fazer uma palestra para discutir essa questão com o Dias Toffoli. E eu fazer um podcast com ele. Podcast, é verdade. Falar em podcast, nós vamos lançar o podcast Saudações. Perfeito. Logo depois da reestreia da nova temporada, hora, né? nós vamos fazer. E aí, quando a gente sair daqui do Saudações, quando for um tema desse que a gente precisa de horas para conversar, a gente leva pro podcast para dar continuidade ao diálogo. Werner, eu queria te deixar aí para tu te despedir. Deixa tua rede social aí, teu Instagram, teu WhatsApp, fica à vontade. Te mandar um abraço, isso é muito verdadeiro, senhores, nós temos aí muitas histórias juntos, muitas histórias jurídicas aí que verdade. Nós sentamos Embates e conversamos jurídicos. muito sobre isso. Redes sociais aí, Werner Bauer e a profissional que é o Caldas e Bauer Advocacia. Inclusive esse diálogo vai ser colocado lá, minha equipe também acredito que vai tratar. Quero deixar um abraço para a audiência, que também o Saudações vem trazendo essa discussão, essa pauta relevante que é colocar o Maranhão nas discussões nacionais. Nós vamos voltar a discutir essa matéria mais adiante, vamos ver o que vai acontecer e depois a gente volta a discutir isso aí. Tá ótimo, e assim, eu me coloco de um modo favorável, eu me interesso muito pelo Brasil, é uma discussão que o Maranhão precisa se interessar. Só um cara como você, com a sua capacidade, seu intelecto para colocar essa discussão, pautar isso. Então, um grande abraço para a audiência e estamos à disposição. Então é isso aí. Fique aí um pouquinho mais conosco. Um minutinho, Bruninho, que a gente vai voltar para discutir questões criminais com a doutora Ivane Rodrigues. É rápido, 1 minuto.